Então, boa noite, já são 19 horas e 8 minutos, já estamos gravando. Quem chegar atrasado aí, depois ou pega o carro andando, ou então assiste a gravação. Bem, hoje nós temos bastante coisa para que nós possamos desenvolver, hein? Hoje eu vou terminar o TP3. Semana passada a gente fez o item 1, parte do item 1. O item 2 a gente fez. Eu não fiz o 3 nem o 4. Então, hoje vou terminar o TP3. Vamos conversar sobre a aula número 4. E eu vou terminar também o TP4. Então, vejam só os senhores hoje. Hoje tem o TP3 e o TP4. Hoje tem duas atividades para a gente fazer. Semana passada nós dissemos o seguinte: que uma rodovia não pode ser projetada apenas com trechos retos. Quer dizer, essa rodovia apenas aqui com trechos retos não é possível na realidade. Então, nós projetamos aqui curvas, uma curva horizontal. Existem basicamente dois tipos de curva: a curva circular simples e a curva com transição. Nós aprendemos semana passada a curva de transição. Deduzimos 4 fórmulas. Dissemos que o ângulo central é igual à deflexão, quer dizer, esse ângulo aqui é igual a este ângulo. Calculamos a tangente. O que é a tangente? É a distância do PC ao PI, do PI ao PT. Calculamos o desenvolvimento, que é a distância em curva. As estacas do PC é a estaca do PI menos a distância em tangente. E a distância do PT é a distância do PC, é a estaca do PC mais o desenvolvimento. Isso foi o que a gente aprendeu semana passada. O raio. Nós adotamos um raio com base na classe da rodovia e com base... basicamente é isso, considerando o raio mínimo de curvatura, considerando a classe da rodovia. Sobre o que a gente aprendeu, alguma dúvida, alguma curiosidade? Dúvidas? Vocês estão me vendo? Estão me escutando? Sim? Estamos sim, professor. Tá tranquilo até então. Então tá. Veja só. Nesse momento, então, nós já calculamos aqui no item 1 do TP3 a tangente, o desenvolvimento, ficou pendente as estacas do PC e do PT. Então, nós fizemos aqui juntos, no Excel, quem pode fazer no Excel, como pode fazer na calculadora. O ângulo central é dado do nosso exercício. Nós decimalizamos, transformamos em radianos e o raio é dado. Com base nisso, calculamos a tangente, calculamos o desenvolvimento. Bem, as estacas do PI agora. A estaca do PI da curva 1 é dada. É a estaca 17 mais 10, se não me engano. 17 mais 10 é a estaca que é dada. E a estaca do PI2, por enquanto, eu vou escrever aqui estaca 30. Daqui a pouco vai ter um raciocínio diferente aqui. De onde eu estou tirando esses números aqui? 17 mais 10 e 30. Estou tirando do exercício do TP2, mais especificamente daqui. Essa estaca 17 mais 10 e essa estaca 30. São as estacas do PI1 e do PI2. Bem, vamos aqui ao raciocínio. Por que eu coloquei essa coluna distância aqui? Porque nós vamos calcular as estacas do PC e do PT com base nas distâncias. Como assim distâncias? Pergunta prática. Qual a distância do início até o PI1? Em outras palavras, qual a distância daqui até aqui? 350. Nós vamos achar isso no Excel. Então, a distância seria igual a distância inteira, a estaca inteira vezes 20,
porque cada estaca são 20 metros, mais a distância intermediária. Então, aqui, esse 350 metros é a distância do PI, desculpe, da estaca 0, daqui até o PI 1, 350 metros. Eu vou arrastar aqui a guia, mas daqui a pouco a gente vai fazer uma alteração aqui. Combinado? Deixa quieto assim por enquanto. Pergunta: qual que é a distância que eu ando até o PC? A distância que eu ando até o PC, a fórmula está aqui embaixo, ó. Essa fórmula que eu vou usar. A distância até o PC é igual a distância até o PI. Estaca do PI significa também distância até o PI. Estaca do PI e distância até o PI é sinônimo, é a mesma coisa. Então, a distância até o PC é igual a 350 metros menos, esse menos aqui, a tangente, que está aqui atrás. Bem, o que significa esse número aqui na prática, então? Significa que até o PC eu ando 308 metros. Ou seja, é porque aqui eu já paguei a minha curva, tá, pessoal, que eu fiz semana passada. Mas daqui até o PC correspondem a 308 metros. 308,333. Eu vou agora transformar essa distância em estaca. Como que faz isso? Nós já fizemos isso no TP1 ou no TP2, se não me engano. Transformar a distância em estaca, estaca em distância. Vou pegar esse número e vou pegar esse número aqui e dividir por 20. Uma estaca são 20 metros. Vejam que deram aqui 15, alguma coisa estacas. Só que eu quero a parte apenas inteira de estacas. Existe uma função do Excel que chama int, que ele retorna o inteiro. Então, eu pego o inteiro dessa conta. No caso aqui, 15 estacas. Bem, e a parte intermediária de estacas? A parte intermediária de estacas... Ué, só porque não quer ir centralizar. Não quer, não quer. Então, tá bom. A parte intermediária de estacas seria igual, vê se vocês concordam com esse raciocínio aqui. É igual ao número que está cheio, menos a parte inteira vezes 20. Ou seja, aqui está misturado estaca inteira e intermediária. Se eu subtrair a parte inteira, vai sobrar a parte intermediária. Então, esse número que sobrou aqui, 8333, é a parte intermediária de estacas. Em outras palavras, qual que é o nome da estaca do PC? 15 mais 8333. Esse é o nome da estaca do PC. Tanto é que é verdade que se eu fizer 15 vezes 20, 300. 300 com mais 8, 308. Eu vou aqui agora arrastar essa guia para calcular a estaca do PC da curva 2. Eu vou colocar aqui uma observação, por enquanto, em vermelho. Daqui a pouco a gente vai mexer no raciocínio aqui. Vamos continuar aqui, só para a gente terminar a parte das estacas. Bem, vamos calcular agora a estaca do PT. Que estaca do PT é essa? Lembrando lá do nosso exercício. Aqui é o PC e lá onde termina é o PT. A fórmula que nós aprendemos semana passada é o seguinte. A estaca do PT, do ponto de tangente, é igual à estaca do PC mais desenvolvimento. Ou seja, qual que é a distância que eu ando até chegar ao PT? É igual a distância que eu ando até o PC, que é essa, mais o desenvolvimento. Onde está o desenvolvimento? Aqui. Então, essa é a distância que o sujeito anda até chegar ao PT. O sujeito anda do zero até o PT1, da curva 1, 388 metros. Vou novamente transformar distância em estaca. Como fazer isso? Eu poderia pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Mas vou fazer de novo. É igual a parte inteira
da estaca dividido por 20. E vou pegar aqui a parte intermediária, seria igual a distância cheia, né, que está inteira e mais intermediária, e vou subtrair a parte inteira de estacas, 19 vezes 20. Então, essa daqui são as estacas, desculpe, é a estaca do PT1. Por que PT1? Porque é da curva 1. E aí eu vou arrastar aqui a guia para calcular a estaca do PT2. E assim eu tenho, então, as estacas do PC e do PT do meu exercício, das minhas duas curvas, da curva 1 e da curva 2. Utilizando essa fórmula, utilizando essa fórmula. Sobre esse cálculo, alguma dúvida? Ou mais alguém aí? Deixa eu ver como é que estamos aqui. Caleb, chegou atrasado. Gabriel. Ô, professor, boa noite. Entendeu, Gabriel, alguma coisa aqui ou tá boiando? Entendi tudo, professor. Que bom. Isso é bom mesmo. Bem, agora vejam só um raciocínio que eu vou postar numa outra transparência que eu já enviei, inclusive, para vocês. Um raciocínio aqui, às vezes confunde muito, mas se a gente for bem devagar aqui, talvez vocês vão entender o esquema. Só um momento. Bem, imagina uma situação. Espera aí, não foi. Então, só um momento, pessoal. Eu vou ter que sair deste daqui, que ele não consegue abrir dois ao mesmo tempo. Aqui, agora acho que vai. O que a gente chama no conceito de renomear o nome das estacas? Imagine a situação original que nós temos apenas trechos retos. Eu tenho aqui o meu estaca 0, PI1, PI2, estaca final. Então, temos a estaca 0. Da estaca 0 andam 350 metros, chegando até a estaca 17 mais 10. Depois a gente anda 250 metros e chega na estaca 30. Quer dizer, 350 com 250, 600. Então tá certo. Daqui até aqui, estaca 30. E finalmente andou mais 531, 507, que é a distância do exercício. Não sei se vocês já provavelmente vocês já acharam essa distância. Chega até a estaca 56 mais 11, 507. Quando o pessoal da topografia está implantando trechos retos, essas são as estacas que estão cravadas lá no campo. Agora vamos à seguinte situação de uma segunda marcação da equipe de topografia. Aparece, então, nesse momento, a primeira curva. Então, já foi para o escritório e o projetista já calculou a primeira curva, que foi o nosso caso. E essa aqui é a primeira curva, então, projetada. Como que a gente calculou, então, a estaca do PC1? Nós andamos aqui do valor da tangente, esse número já foi calculado por vocês. Então, eu tenho a estaca do PC1 vai ser igual a estaca 17 mais 10, que é essa estaca, menos a distância da tangente, que é a estaca 15 mais 8,333, que é justamente o cálculo que a gente fez aqui. 15, 8,333, ó, 15, 8,333. 15, 8,333. Quando o veículo chega aqui, ou quando a equipe de topografia está aqui, ela começa a demarcar a curva. Existe uma técnica de topografia para a gente locar essa curva. Então, ele vai andar aqui de uma distância correspondente ao desenvolvimento. E aí, a estaca do PT1, da curva 1, vai ser essa estaca 15, mais 15, 83, mais essa distância de desenvolvimento, mais 80, 438. Se eu fizer essa conta daqui, vocês vão chegar à estaca 19, mais 8,771,
que é justamente a gente que chegou aqui. 19 mais 8,771. Atenção agora que vai ter uma mudança de raciocínio agora. Vamos ser obrigados agora a recalcular o nome dessa estaca. Por quê? Porque, veja só, vou dar um zoom aqui nessa região para vocês entenderem o raciocínio aqui. Quem entendeu bem uma vez, entendeu para sempre, hein? Aqui, vamos lá. Então, o veículo está nesse ponto aqui. A equipe de topografia está paradinha aqui. Vamos supor, quer dizer, essa distância daqui até aqui é conhecida. Pergunta, qual a distância daqui até aqui? Ó, qual que é essa distância daqui? Ó? Quanto que mede essa distância? Essa distância mede, eu perguntei e já vou responder, né? Mede 250 menos esse pedaço. Concorda com esse raciocínio? Então, aqui, 250 menos 41,667. Então, essa distância da chave aqui mede 208,333. Então, essa estaca vai ter o seguinte nome. Vai ser 19,871, que é o nome dessa estaca, mais essa distância. Se eu fizer essa estaca mais essa distância, não vai chegar na estaca 30. Vai chegar numa estaca menor que 30. Por quê? A estaca 30 era quando eram trechos retos. Uma vez que apareceu a primeira curva, essa distância de 600 metros passou a ser uma distância menor que 600 metros. Em outras palavras, se eu pegar 19,8771 e somar com 208,333, eu vou chegar numa estaca denominada 29,1704. Então, essa estaca, nesse momento, o que o pessoal da topografia faz? Vai lá e risca esse nome, apaga o nome com a tinta e escreve esse novo nome aí nessa estaca. Essa estaca acabou de ser rebatizada de, vou até anotar aqui no meu caderno, de estaca 29 mais 17,104. Entenderam esse raciocínio? Por que que a estaca mudou de nome? Quer que repete? O silêncio está dizendo que entendeu, hein? E aí, o que eu vou fazer? Mais do que rápido, eu vou vir aqui no meu Excel, onde está 30, vou colocar aqui o novo nome, que é 29,17,104. Logicamente, as estacas do PC2 e do PT2, como o Excel aqui está tudo atrelado à estaca do PI novo, do novo PI, elas vão ser recalculadas também. Então, se essa estaca mudar, veja que o PC ele depende da estaca do PI novo e, logicamente, o PT depende do PC. Então, se o PC depende do PI e se o PT depende do PC, acaba tá tudo amarrado ao novo PI. Continuando na transparência, se eu tenho aqui, então, essa estaca então, foi rebatizada de estaca 29 mais não sei o quê, eu tenho que, finalmente, a estaca final, qual vai ser o nome da estaca final? Não vai ser mais 56 mais 11. Vai ser a estaca do PT2, recalculada, né? Mais essa distância daqui, ó. E quanto corresponde essa distância? A tela... Ô, professor, a tela Oi? tá congelada. A tela está congelada? Tá. Tá lá na planilha. Vocês estão vendo ainda aqui o PowerPoint? Não, tá na planilha do Excel. Ver. Aqui tá normal também. Ah, é? Ó, que estranho. Eu também não tô conseguindo ver, não. Tá no Excel também pra mim. Tá no Excel. Então, deixa eu mudar de novo aqui. Ó, agora está no Excel. Está no Excel. Vamos mudar para o PowerPoint. PowerPoint. Tudo bem? Ou não?
Agora foi aqui. Foi. Estou no PowerPoint rabiscando. Sim. Beleza? Então vamos lá. Raciocinando o último raciocínio aqui para fechar esse assunto. Qual o nome dessa estaca final aqui, então? A estaca final vai ser o nome dessa estaca mais essa distância daqui. Ó, a estaca final mais essa distância. Só que essa distância daqui corresponde à distância toda daqui até aqui, menos a tangente 2, que é esse pedaço daqui, ó. Essa distância toda, esse 531 aqui, pessoal, corresponde à distância daqui até aqui. Do PI2 até a estaca final, 531. Se eu subtrair a tangente 2 da curva 2, eu tenho a distância, essa aqui, ó. E somada à estaca do PT2, eu tenho a estaca final, que é 51.826,296. É como se a estrada, pessoal, ela diminuísse de tamanho. Quer dizer, se antigamente a estaca tinha 56 estacas, a estaca, na verdade, a estrada tem, na verdade, 51 estacas. Por quê? Porque agora ela tem curvas, ela não tem apenas retas. E a curva faz cortar caminho. Esse é o raciocínio de calcular as estacas do PC e do PT. Quem não entendeu, depois ou pergunta ou revê o vídeo depois. Eu preciso ir para frente, que hoje meu tempo está contado. Bem, vamos mais um pouquinho aqui. Bem, vamos aqui então no item... Nesse item 3. Veja só o que está se pedindo no item 3. Calcular um raio de forma a substituir duas curvas. Veja que eu tenho a curva 1 e curva 2. Substituir duas curvas por apenas uma. Então, vejam, senhores, que no nosso TP, nós precisamos calcular uma curva e mais uma curva que é assim. Eu quero substituir as duas curvas, essa e essa, por apenas uma. Uma que possa unir tudo. Considerando ainda que o PT da curva 1 coincida com o PC da curva 2. Como assim? Vamos lá com mais calma. Imagine aqui, então, que neste ponto, onde está a mãozinha aqui, eu tenho uma curva, que é onde é o PC1, e aqui é o PT1. Quando terminar essa curva 1, vai começar uma curva 2. Quer dizer, o PT da curva 1 ele é coincidente com o PC da curva 2. Esse ponto aqui é coincidente. E aí a curva continua. De forma que agora nós vamos ter apenas uma curva única unindo uma, duas, três retas. Pergunta que se faz é, qual que é o tamanho desse raio? A resposta até pelo desenho já está aqui, ó, 159. Mas como que chegou nesse número? Vamos lá no TP para vocês verem o que está perguntando. O TP está perguntando assim, calcular um raio, que por acaso vai dar 159. Então, como é que vai ser esse cálculo aqui? Vou dar uma dica para vocês aqui, depois vocês façam em casa. Só um momento. Ó, ver se vocês concordam com isso aqui. A gente aprendeu outro dia que a tangente 1 da curva 1 é o raio da curva 1 vezes a tangente do ângulo central
da curva 1 dividido por 2. Isso é a fórmula que a gente aprendeu agora há pouco, na aula passada. A tangente da curva 2, de uma curva 2, é o raio da curva 2 vezes a tangente do ângulo central da curva 2 dividido por 2. Aqui, neste desenho, cadê o desenho? Neste desenho, deixa eu dar um zoom aqui. Nesse desenho, a gente observa que daqui onde está a mãozinha até aqui, essa distância corresponde a 250 metros. Aqui, vamos supor que aqui seja o PC, desculpe, PC não, seja o PT da curva 1. E essa distância daqui é a tangente 1. Que é coincidente aqui que eu estava dizendo ao PC da curva 2. E daqui até aqui é a tangente da curva 2. De forma que eu tenho apenas uma curva assim, mais ou menos assim, tá, pessoal? Fiz a mão aqui, uma curva só, única. Então, eu vejo que a tangente 1, essa distância, mais essa distância T2, é igual a 250 metros. Não sei se vocês concordam com esse raciocínio. Que a tangente 1 mais a tangente 2 é igual a 250 metros, considerando que o PC da curva 1 coincide que o PT da curva 1 coincide com o PC da curva 2. Considerando isso, então, eu posso dizer assim, raio da curva 1 vezes a tangente de AC1 sobre 2, mais raio da curva 2, vezes tangente de AC2 sobre 2, é igual a 250 metros. Eu estou dizendo, então, que o raio 1 é igual ao raio 2, que é igual a um raio que eu estou procurando. Substituindo, então, na fórmula, eu tenho que raio, que eu estou procurando, vezes tangente de AC1. Quanto que mede AC1? AC1, no caso aqui, pessoal, é esse ângulo aqui, ó. Só um momento. Esse seria o AC1. E esse seria o AC2. Então, só um momento. AC1, tangente de... Pior que eu não anotei. 36, o que é? Deixa eu anotar aqui que eu esqueci. Tem que anotar no caderno. AC1 é 36 graus, 52 minutos e 12. 101 graus, 56 minutos, 39 segundos. Então, esse AC1 de 36 graus, 52 minutos, 12 segundos, dividido por 2, mais esse R2 é o R que eu estou procurando, vezes, não vou montar o resto não, o resto vou deixar por conta de vocês. Esse AC2 eu conheço, dividido por 2, substitui aqui, que é igual a 250 metros. Vejam, senhores, então,
que a única incógnita, a única variável, a única incógnita da equação é o raio. É só fazer a conta. Tem que fazer a conta, pessoal, e fotografar a conta e entregar. Não é só pegar o resultado, não. Mas se vocês fizerem essa conta, o resultado do raio dessa curva vai ser igual a vai ser igual a 159.590. Ou seja, esta é uma curva, quer dizer, essa curva de 159 metros é uma curva que substitui duas curvas. Basicamente é isso que se pede no item 3. Não sei se foi claro, se eu fui rápido, se eu me confundi um pouco, mas eu entendi. Bem, esse tipo de cálculo também é possível descobrir no AutoCAD. Pode-se desenhar a curva tangente a essa reta, tangente a essa reta e tangente a essa reta. Existe uma função do CAD que chama tan, tan, tan. E ele vai desenhar um círculo tangente a 3 retas. Faz o círculo e descobre o raio. Também é uma opção interessante, gráfica e não analítica. Bem, vamos ao item 4 e final. Calcular as coordenadas x e y. Diga. Mas só que o senhor vai querer o cálculo feito ou pode fazer tudo no AutoCAD Eu prefiro mesmo? que faça das duas formas. Até para você conferir e aprender. A conta aqui, não sei se você entendeu. Quem falou aí? O Gabriel. Gabriel, você entendeu mais ou menos esse raciocínio? Entendi. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que se você está trabalhando no CAD, eu não sei quem está trabalhando, quem não está, pode fazer dos dois jeitos, tá bom? Tudo bem. Tá bom. O Gabriel e turma, vamos lá ao item 4. Calcular as coordenadas x, y do novo PI da curva do item 3. Então, veja só, o que está se pedindo aqui? Tem essa nova curva, quer dizer, nós vamos desenhar aqui nesse TP, deixa eu apagar aqui. O que está se pedindo aqui? Vocês vão entregar aqui essa curva 1 e essa curva 2. Isso está sendo pedido no item 2 do TP. Quem quiser depois plotar essa página de novo, quem está fazendo à mão, ou salvar como no AutoCAD com outro nome, vocês vão fazer uma outra curva para mim, assim, ó. Uma outra curva vai ficar mais ou menos assim. Vou desenhar, vai ficar meio tosco aqui, tá, pessoal? Ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, nós vamos ter um exemplo, considerando duas curvas, esse aqui em vermelho, e um desenho com apenas uma curva em preto. E o item 4 pede o seguinte: vamos supor que a gente possa prolongar essa reta, e este ponto que está aqui é o meu PI dessa curva única. É o ponto de inflexão dessa curva única. Inclusive, pessoal, aqui, ó, se eu fizer isso, este ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui, ó. Ó. A gente aprendeu que esse ângulo de deflexão é igual ao ângulo central. Bem, o que está se pedindo então? Qual que é a coordenada x e y desse ponto? Aqui tem várias formas de fazer isso. Tem forma de fazer graficamente, tem analiticamente também. Graficamente, é só descer aqui uma vertical e medir aqui no eixo x qual coordenada que é do eixo x desse ponto. E a coordenada y desse ponto? É que meu desenho ficou mal feito aqui, tá, pessoal? Mas essa reta, quando eu prolongar, vai dar uma reta horizontal. Então, o y desse ponto já está fácil. A resposta é igual a 50.
Porque aqui é 50, pessoal, ó. Aqui é y igual a 50. Então, o y deste ponto é 50. E o x? Basta medir a distância no eixo dos 700 até chegar aonde bater aqui na horizontal e escrever a coordenada y desse ponto. Pode ser com a régua. Quem estiver fazendo no AutoCAD, basta prolongar as duas retas, colocar o mouse sobre o PI e anotar no canto do caderno essa coordenada x. E tem como calcular também analiticamente essa distância. Esse cálculo analítico, aí eu deixo por uma curiosidade de vocês, mas tem jeito. Como tem jeito? Com base no raio dessa curva, com base neste ângulo, é possível calcular essa distância aqui, ó, que é a tangente da curva única. Com a tangente da curva única, somado, que eu posso fazer aqui, ó, com essa distância da tangente, calculando aqui, peraí, tem jeito, só um momento que eu tenho que relembrar como é que é. One moment, please. Pois é. Aqui, deixa eu pensar. Não estou vendo tão rápido aqui, mas com base nessa distância, que é a tangente da curva 1, e com base nessa distância aqui, que é a tangente 1, considerando o ângulo central de 36 graus, é possível calcular a coordenada x também desse ponto. Aí depois vocês pensem em casa qual a melhor forma. É possível calcular também analiticamente. Bem, com isso, deixa eu ver meu horário aqui. São... quinze para as 8, tem tempo ainda. Então, desta forma, pessoal, a gente terminou o nosso aula número 3, que fez cálculo de duas curvas, curva 1, curva 2, uma curva única, e desenhamos essas curvas. Vamos adiante? Vamos adiante, então. Vamos para a aula número 4. Atenção que a aula número 4 tem aí uma teoria de uns 10, 15 minutos, e a prática aí vai ter uns 10 minutos também. Até então, no nosso TPs, né, nossas aulas número 1, 2 e 3, a gente está vendo a rodovia de cima. A gente está vendo só a parte planimétrica. Apesar de que nós temos uma planta com curvas de nível. No real, um projeto está apoiado no relevo do terreno. Então, a partir da aula número 4 agora, vai aparecer a terceira coordenada. Vai aparecer a cota ou altitude. Ok? Então, veja só aqui. Nós vamos fazer, então, o perfil do traçado. O perfil do relevo do terreno, aonde está passando o traçado da minha rodovia. Então, a rodovia, com as suas retas e as suas curvas, quer dizer, esse traçado com as curvas, ele vai estar, na verdade, apoiado no relevo do terreno. A gente tem que agora considerar o seguinte: não tem como a gente construir a rodovia diretamente no relevo do terreno. Nós temos que conhecer as deformações desse relevo para poder projetar se vai ter cortes ou aterros nesse traçado. Basicamente é isso. Uma vez que esse relevo é irregular, é necessário conhecer as cotas de pontos do traçado, de forma a construir o perfil longitudinal.
Talvez em topografia, a gente já fez coisa parecida. Imagine que em planta, deixa eu dar um zoom aqui nesse desenho. Imagine que em planta eu tenha, por exemplo, os pontos A, B e C. Isso aqui visto em planta, visto de cima. E eu tenho a planta com curvas de nível. Então eu tenho que, por exemplo, essa curva que está aqui na mãozinha, curva de nível 95. Então aqui 90, 85, 80, 75, 70, quer dizer, daqui para cá está descendo. E continua a descer, 75, 70, 70, 65, aqui ó, 65, 60. Veja que aí depois ele passa pela 60 novamente. Então, 60, 60, 65, 70, então começou a subir. 75, 80, 85, e foi para um ponto mais alto. E aí, novamente, começou a descer até chegar ao ponto C. O que pode ser feito, então? Se pegarmos a projeção ortogonal, quer dizer, se projetarmos o ponto A num gráfico, e esse gráfico é chamado, no caso de topografia, de perfil, nós podemos plotar aqui distâncias no eixo X e cotas ou altitudes no eixo Y. Então, veja só, se aqui eu tenho o ponto, eu posso dizer que a cota desse ponto, que está entre 95 e 90, essa cota pode ser, por exemplo, 92, um chute, 92. Então, aqui nós temos 80, 90, 92. E a proporção que vai descendo, por exemplo, esse ponto aqui onde está a mãozinha, é a cota 90. Se eu descer aqui uma vertical, assim mais ou menos, ó. Se eu descer aqui uma vertical, não tão feia quanto a minha, tá, pessoal? Estou tentando fazer aqui a mão. Vai cair na cota 90, de curva de nível 90. E assim eu posso descendo verticais, de forma a projetar as cotas no perfil. Provavelmente vocês já fizeram isso em topografia 2. E assim pode-se, depois unindo esses pontos do perfil, fazer o perfil topográfico, ou o perfil do relevo do terreno desse segmento ABC. Aqui, pessoal, tem um erro de desenho, tá, pessoal? Esse B aqui era para ter caído aqui, ó. Então é um errinho que deu aqui do meu desenho, tá? Aqui onde está a mãozinha era para ser aqui. Desse desenho aqui, alguma dúvida? Não. Andressa, ok? Relembrou Ok. disso aqui? Uhum. Adilson. Bem fácil esse raciocínio, né? Tranquilo também. Tá, joia. Vamos aqui mais um pouco. Então, assim, quer ver? Como que a gente, então, obtém os dados para se fazer um perfil? Ó, quando a gente vai construir um perfil, eu fui para a página 19, página 18 da apostila. Se eu tiver, então, estaca. Estaca é sinônimo de distância, né, pessoal? Então, se eu tiver estaca e cota, a cota de cada estaca, se eu tiver uma caderneta desse tipo, XY, eu consigo desenhar um perfil. Porque um perfil, na verdade, são distâncias com cotas. Bem, como fazer, então, para obter essa caderneta aqui, de distância e cota? Podemos fazer de duas formas. Podemos ir a campo ou podemos obter essas cotas no escritório. Como assim ir a campo? Eu posso pedir à equipe de topografia, falar assim, pessoal, vai cravando os piquetes para mim, das estacas, do estaqueamento, lá da curva, inclusive considerando a curva, faça para mim todo o estaqueamento, e cada estaca dessa você vai fazer o seguinte, vai medir a cota para mim. A cota ou altitude. E aí a pessoa com um nível ou com a estação total, ela vai
obter as cotas de campo. Então tá assim, ó, olha o raciocínio aqui, só para a gente relembrar a prática de topografia. Para obter as cotas do perfil, basicamente tem esses dois processos. Tem dados de campo, você pode ir a campo, colocar as estacas do traçado, do terreno, e usar topografia. Você pode executar o nivelamento com o uso do nível. O que é o nível? Lembra, não sei se vocês lembram. Faz aqui, ó, ré, vante, 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 vante. Ré, vante, vante, ré e vante, com o nível. Ou com a estação total, nivelamento trigonométrico. Ou com o uso do GPS. São técnicas de campo. Bem, como você pode obter as cotas do terreno, do traçado, de duas formas. Graficamente, assim, do escritório, né? Pode obter no escritório, de duas formas. Pode obter graficamente. Essa técnica que eu usei aqui é uma interpolação gráfica. Eu fui estimando a cota de cada ponto do traçado. Mas eu posso fazer através do modelo digital de terreno, que é um MDT. Eu posso fazer um traçado, clicar nesse traçado, e se esse desenho tiver, por exemplo, no AutoCAD Civil 3D, ele já vai sair com o perfil pronto. Bem, qual que é a técnica mais usada? A técnica mais usada para projetos rodoviários, hoje, é a forma analítica de se obter o perfil. Então, você tem uma base topográfica desenhada, por exemplo, no AutoCAD Civil 3D, que os pontos lá tem um modelo digital de terreno por trás. Quando você faz um traço, ele já desenha o perfil associado a esse traço. Eu posso depois colocar para vocês um vídeo como se faz isso no AutoCAD Civil 3D. Bem, como que nós vamos fazer? Aqui, na verdade, pessoal, na próxima página da apostila, é resumindo um pouco do que eu comentei. Deixa eu só recapitular aqui para a gente poder mostrar para vocês o TP. Então, o método de campo está ilustrado na página seguinte, que é usando nível, é usando a estação total ou usando o GPS. Uma dessas três técnicas de campo. E técnicas de escritório. Nós temos uma técnica interpolação gráfica manual, que pode ser associada ainda com regrinha de 3. Como assim regrinha de 3? Vou fazer aqui uma visual para vocês. Como a gente fez outro dia no TP1, eu expliquei agora há pouco. Qual a cota do ponto A? Se essa curva de nível aqui é 505 e essa é 510, eu tenho que cada curva de nível aqui tem 1 metro. 506, 7, 8, 9, 10. Então, essa curva de nível aqui é 506. Se o ponto A está no meio, no visual, ou por regrinha de 3, medindo essa distância e calculando a distância que falta até chegar ao ponto A, e eu descobri que é a metade, então eu posso dizer que é 505,5. Você, Arthur, mas eu acho que é 505,6. Nós aqui, pessoal, não vamos brigar por causa de 10 centímetros. Combinado? Então, é aqui uma interpolação gráfica, visual. É a mais utilizada? Para alguns exercícios, sim. Para outros, não. Qual que é o método agora de interpolação pelo modelo digital de terreno? Usa-se de um modelo, um MDT. E aí tem que usar um programa. Se tivéssemos juntos lá no laboratório, provavelmente a gente ia fazer usando o Civil 3D. Ou o Insurfer. Dá para fazer usando uma dessas técnicas. Tem o Topografia, que são exemplos, tá, pessoal? Como que funciona? Vou mostrar para vocês o caminho das pedras. Faz-se a interpolação os pontos cotados. Como assim os pontos cotados? Eu tenho aqui vários pontos x, y e cota. Então, tem os que a gente chama de pontos cotados. Eu uso de um interpolador para gerar a curva de nível. Esse interpolador, ele gera as curvas de nível, gera um modelo tridimensional. Ok? E aí, com base, se você fizer aqui, assim, um risco assim, ó, quer ver? Se eu pegar aqui e fizer um traçado, aqui assim, uma vez que esse desenho está em 3D,
Quando eu clico sobre esse traçado, esse segmento, ele já apresenta para mim o perfil desse traçado. Basicamente é isso. Teria que aprender o passo a passo de como fazer. Aqui, então, essa é a teoria. Tem mais um assunto aqui que eu vou para relembrar vocês. Ó. Isso aqui também, provavelmente, vocês já aprenderam em topografia. O que é um perfil? Um perfil é um gráfico. Um gráfico lá que vocês aprendem lá da física. Por exemplo, vou fazer um gráfico da velocidade, da distância versus o tempo. É um gráfico. Só que é o gráfico aqui nosso, é distância versus cota. Bem, o perfil, então, é um gráfico das diferenças de nível, cotas ou altitudes. No caso, que eu estou exemplificando, estamos usando cotas. Obtidas no nivelamento, ou através de interpolação, né? Considerando um plano vertical divisado. É utilizado quando se deseja representar as particularidades do relevo. Então, quando você quer ver onde está mais alto, onde está mais baixo, faz o perfil. Atenção agora para uma coisa interessante. Que está mais aqui para baixo. Mas, só reforçando então. Então, o perfil coloca-se no eixo X as distâncias e no eixo Y as ordenadas. Ou seja, as cotas. No eixo X as distâncias. Isso que eu queria dizer isso aqui. O que acontece em alguns perfis? A gente pode fazer o que a gente chama de exagero vertical. O que é um exagero vertical? Imagina uma fotografia que você tenha, que você pega essa fotografia e estica na vertical. Você deforma a sua cabeça. É mais ou menos isso que se faz, às vezes, num perfil de uma rodovia. Porque, às vezes, os desníveis são tão pequenos que você faz um exagero da escala vertical. Como assim um exagero? Você pode exagerar, então, de 2 até 10 vezes. Vou explicar isso no TP. Sobre a teoria, alguma dúvida? Alguma curiosidade? Eu tô com uma dúvida. Seguinte, eu tô fazendo os TPs, eu tô fazendo AutoCAD. E aí AutoCAD. eu queria saber se tem algum canal no YouTube, alguma coisa que ensina mais a fazer com relação ao civil. Porque o civil eu tenho pouquíssima habilidade, nunca mexi e não sei fazer esse perfil. Então Tá. tem alguma videoaula, alguma coisa assim que você indica? Para que você pudesse fazer no AutoCAD civil, essa planta que você tem aí, ela não serve. Porque essa planta ela tem apenas XY, coordenadas XY. Essas curvas de nível que está aí no desenho, elas têm cota igual a 0. Quer dizer, só está chapado. Para que possa desenhar no Civil 3D, essas curvas de nível ela tem que ter valores. Então, esse desenho teria que ser um desenho tridimensional. Bem, Túlio, mas então como é que eu obtenho esse desenho tridimensional? Você teria que ter os pontos cotados, e você tem esses pontos cotados. Eu vou ter que voltar um pouquinho, tá, pessoal? Só para responder a sua pergunta. Essa caderneta que está aqui, não sei se vocês estão vendo, essa caderneta ela tem X, Y e cota de pontos dessa planta. Então, teria que fazer a interpolação dessa caderneta no AutoCAD Civil 3D. Então, teria uma etapa a priori de fazer o perfil como você, se você quisesse fazer no Civil 3D. Então, assim, te respondendo, não estou complicando demais, é porque eu estou querendo dizer assim que com essa planta aí não tem jeito. Teria que criar outra planta. E para criar essa outra planta, eu posso te passar depois, e para a turma, né, videoaulas que faça isso no Civil 3D. Que não é difícil não, tá, pessoal? Assim, a videoaula deve ter aí uns 10, 15 minutos. Então, você teria que construir a planta para poder lançar o traçado e, do traçado, fazer o perfil. Pode ser que dê um pouquinho de trabalho, mas trabalho também gera aprendizado, né? E aí, depende de cada um. Bem, Arthur, então como é que eu faço o meu TP só com essa planta? Então, eu vou responder se você quiser usar só o CAD que você está aí. O que vocês vão ter que fazer? Deixa eu só voltar lá no TP, ficar claro o exercício. Veja só aqui, pessoal. Tem assim, ó. Daqui a pouco vai amarrar os nós, tá?
as pontas soltas. Só um momento aí. O TP4 diz assim, tem duas atividades, diz assim, de posse da planta com curva de nível, da página 19. Que planta é essa? Essa planta. Então, na página anterior, tem uma planta com curva de nível com a curva única. Aquela curva única que a gente fez agora há pouco. Então, imagina que eu substituí duas curvas por uma e eu deixei aqui estaqueado, né, as estaquinhas aqui com curva de nível. Isso aqui eu já entreguei pronto para vocês. Então, caso você quiser fazer no CAD, tem que chegar nesse produto. Ah, não quero usar o CAD. Então, tem que usar essa planta aí. Então, de posse da planta com curvas de nível da página anterior, nomeie e interpole as cotas de todas as estacas. Então, vamos lá. Nomear, o que vocês vão fazer para mim aqui? É só chegar aqui e colocar aqui, ó, nesse ponto. Estaca 0, estaca 1, 2, 3, 4, etc. Então, vocês vão colocar o nome de cada estaca, até a última estaca. Eu não sei se a distância aqui é inteira, tá, pessoal? Se vai dar estaca inteira. Se não der, faz intermediária. E aí, o que fazer? Interpole as cotas de todas as estacas. Como assim interpole? Vamos pegar aqui para mim, eu fazer a primeira para vocês aqui. Ó, veja que aqui eu tenho a curva de nível 500. Então, descendo. Veja que... 500. Aqui é 515. 511, 12, 13, 14, 15. Então, essa planta está com equidistância vertical de 1 metro. Sobe de metro em metro ou desce de metro em metro. Então, vamos lá. Está descendo aqui, ó. 510. Por que eu sei que está descendo, pessoal? Porque para lá está descendo aqui. Não sei se vocês estão vendo. É como se a curva de nível continuasse aqui, ó. A 509 vem aqui e está passando aqui. Então, essa daqui qual, né? É difícil falar sem mostrar. Essa daqui, oh meu Deus, só um momento. Essa daqui é 509, ó. Anote no canto do caderno aí. Essa aqui é 509. Essa é 508, aí vai. 507, 506, essa. 505, 504. Vamos lá, dar um zoom aqui agora. Então, veja só. Se aqui essa é a 504 e essa é a 505, eu posso dizer que este ponto está na cota 504,8. De novo, ó. Se aqui é 504 e aqui é 505, e esse ponto está quase no 505, no visual, ou por regra de 3, eu posso dizer que essa cota é 504,8. O que vocês vão fazer para mim, então? Vem aqui na caderneta e escreve aqui 504,8. Só uma casa decimal, pessoal. Não precisa mais que uma, não. Vou fazer mais uma para vocês, hein? Qual que é a cota da estaca 1? O que vocês vão fazer? Vem aqui no desenho. Vou dar um zoom aqui, tá, pessoal? Ó. Veja que a cota do ponto 1 está quase em cima, ou praticamente em cima da cota 506. Deixa eu até apagar aqui para ver, porque eu desenhei por cima, nem sei. Só para me ver aqui. Ó, praticamente o ponto está sobre a curva de nível. Então eu posso dizer que é 505,9. Ó, essa é a 505. Essa é a 506. Aqui seria 505,9. Então, vem mais do que rápido, escreve aqui. 505,9. E aí os senhores vão preencher essa caderneta toda. Isso aqui vai gastar de vocês aí uns 15 minutos, 15 a 20 minutos. E esse é o item 1 do exercício, que é nomear as estacas e interpolar e preencher essa caderneta
que está aqui. Veja aí se no item 1 tem dúvida. Ô, Professor. Túlio, Diga. perdão, pode ir na frente aí, gente. Obrigada. Eu teria que imprimir essa página ou posso fazer pelo Excel? Você poderia tentar fazer aqui pelo PDF que eu enviei, dando um zoom. Você poderia imprimir em A4 mesmo. Ou outra opção, a última opção, você poderia desenhar isso aqui no AutoCAD, essa curva única, né? E dando zoom aqui no AutoCAD e pegando essas cotas. Entendeu as 3 possibilidades? Uhum. Hã? Entendi. Entendeu? Tá? Entendi. Então pode ser imprimindo, pode ser só no visual, como pode ser no AutoCAD. Como poderia ser da quarta forma, como acho que foi o Gabriel que perguntou, não sei quem fez a intervenção aí, mas poderia ser no AutoCAD Civil 3D, que seria automático. E aí, feito isto, feito esse item 1, Ô, Túlio, vamos ao item 2. Oi, rapidinho. Para diga. nomear as estacas aqui, pode ir de 5 em 5, como a gente fez lá atrás? Pode sim. E de 1 Pode em 1 sim. vai Só não embolar pode muito o desenho. não perde a conta, porque você vai precisar de cota de todas as estacas. Eu preciso da cota de todas as estacas, não só as de 5 em 5, tá? Mas para nomear pode ser de 5 em 5, né? Pode sim. Aí então, feita essa caderneta, o que vocês vão fazer? Construir o perfil longitudinal do terreno. Como assim? Eu tenho uma folha na página 21 da apostila, que essa página ela pode ser impressa em A3. E esse perfil, quem não tiver impressa em A3, teria que comprar um papel A3. Aqui, então, eu estou sugerindo o seguinte, vamos lá. Utilize o papel milimetrado, mas não é obrigatório. Pode também fazer esse papel no AutoCAD, quem quiser. Aplique um exagero vertical na escala. E aqui tem uma observação assim, ó, apesar de pouco usual, adotar a escala horizontal igual a 1 para 4.000. Não é usual. Quais são as escalas usuais, pessoal? O que é uma coisa usual? Que usa no dia a dia. Então, por exemplo, são as escalas que começam com 1, 2 ou 5 e termina com 0, são inteiras. Então, por exemplo, 1 para 500, 1 para 1.000, 1 para 2.000 é usual, 1 para 5.000, 1 para 2.500. São escalas usuais. 1 para 4.000 não é muito usual, não. Mas vamos adotar para esse exercício, porque é o que cabe aqui nesse papel. Então, veja aqui, que 1 para 4.000, ó, 1 centímetro corresponde a 4.000 centímetros, que a gente aprendeu outro dia. Ou seja, 1 centímetro corresponde a decímetro metro, a 40 metros. Ou seja, 1 centímetro, 40 metros são 2 estacas. E o que os senhores vão fazer, então? Aqui, eu estou correndo, pessoal, porque eu estou preocupado com o tempo, tá? Mas está acabando. Aqui no início, o que os senhores vão fazer? Coloca assim, estaca 0. 0. Como? Daqui até aqui tem 1 centímetro. Essa aqui vai ser estaca 2. Por que 2? Porque 1 centímetro são 2 estacas. Então, os senhores vão numerar aqui 2, 4, 6, 8. Então, de 2 em 2 estacas. Então, cada centímetro, 2 estacas. Ah, Tuane, então quer dizer que meio centímetro corresponde a uma estaca? Sim. Isso aqui, então, é a escala de 1 para 4.000. Agora, vamos lá. Vamos adotar agora na vertical um exagero. Um exagero de quantas vezes? Vamos exagerar aqui. Eu não me lembro quantas vezes eu exagerei. Ah, meu Deus, e agora? Só um momento. Deixa eu lembrar aqui.
Ó, vamos considerar um exagero de 10 vezes. Como assim 10 vezes? Vou pegar assim, ó, 1 para 4.000. Vezes 10. Corta, corta, seria 1 para 400. Ou seja, 1 centímetro, 400 centímetros. Corta, corta, 1 centímetro, 4 metros. Então, na vertical, vamos começar com a menor cota aqui. Como assim menor cota? Tem que observar da caderneta, pessoal, dessa caderneta, qual vai ser a menor cota. Eu estou aqui, na verdade, pessoal, fazer um perfil é revisão de topografia, tá? Então, vamos buscar a menor cota. E vamos buscar a maior cota. Então, começando da menor, essa menor vai ser anotada aqui nesse eixo vertical. Eu não sei qual é a menor. E aí, a cada centímetro, vai subindo aqui de 4 em 4 metros. Isso significa um exagero de 10 vezes. Então, resumindo, a escala horizontal, 1 para 4.000. A escala vertical, 1 para 400. 1 para 400. E aí faz-se esse desenho que, se tudo ocorrer bem, tem que ficar parecido com esse desenho aqui desse perfil. Esse é o resultado que se espera com o TP3. E aí? Estão achando que é fácil, né? Ser engenheiro, né? Bem, são 8h15. Como eu comecei 7h05, em função de alguns 7h09 minutos, com 7h10, né? Resumindo, arredondando. Gastamos aí 1h05 minutos. Recapitulando, então, o que a gente aprendeu hoje? Caminhando para o fim, hein? Caminhando para o fim, então. Hoje tem muita coisa, hein? Vamos lá, vamos lá. Então, fizemos o cálculo da estaca do PC e do PT. Lembrando que a estaca do P2 foi renomeada. Fizemos o cálculo de um raio, de uma curva única, que substitui as duas curvas. Calculamos a coordenada desse novo PI, que pode ser feita de 3 formas: graficamente, analiticamente ou com a régua. Aprendemos que a rodovia está apoiada no relevo do terreno. Para obter as cotas de pontos e preencher uma caderneta, podemos ter dados de campo ou dados de escritório. De escritório pode ser uma interpolação gráfica e visual, como pode ser através de um programa de MDT, que eu apenas citei como faz, não ensinei. A interpolação que eu sugeri aqui para o TP, para ficar mais simples, é utilizando esse traçado e obtendo as cotas de cada estaca, preenchendo essa caderneta. Isso é o item 1 do TP4. E, finalmente, o item 2 é fazendo o perfil. Quem quiser, então, bater aqui uma foto, ou está registrado também na gravação, né? É exagerar o perfil 10 vezes. Em 2 minutos, foi isso que a gente aprendeu hoje. Michael. Fala, professor. Beleza? Entendeu, Michael? Não, aprendi. Tô olhando, que bom. deu para
Vamos ver Ó, na hora você- do exercício, né? Se não gera dúvida, mas a princípio deu para pegar sim. O TP3, você vai gastar aí uns 30, 40 minutos. E o TP4, você vai gastar aí também uns 30, 40 minutos. Então, você pode reservar aí 1 hora de exercício. Tá? Inclusive, uma observação, os TPs de vocês têm ficado muito bons, tá? Tá ficando show. Caleb. Entendeu, Caleb? Ô, Túlio, tá tranquilo? Beleza. Adilson. Andressa. Tranquilo, tudo. Tá. Então, até segunda-feira que vem, entregar o TP3 e o TP4. Entregar 2 TPs. Beleza. Fechou? Pessoal, então, pelo andar da carruagem, parece que as vacinas estão chegando, né? Ainda bem. E é bem provável que o ano que vem letivo já seja no Cefet, né? Que tudo ocorra bem, né? Vamos ver. Então, Tomara, mais Deus aí uns abençoe. 2 meses aqui, a gente termina na disciplina de Projetos Viários 1. Provavelmente Projetos Viários 2 já seja com o professor Aguimar no DET. Vamos torcer. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Boa semana aí. Não deixe acumular as coisas, tá? Até mais. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Até, boa noite. Isso, boa noite.